Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui começando mais um podcast com a nossa querida Luciane aqui, né? Compartilhando mais de um dia com todo esse conhecimento dela maravilhoso. Hoje a gente vai começar com um assunto diferente. Vamos estar compartilhando uma mensagem aqui que eu recebi de uma menina pedindo uma orientação sobre algo que ela está vivendo agora. E eu achei muito interessante a gente estar compartilhando, né, Lu, desse assunto aqui para nossa querida dar uma luz para essa menina que está vivendo um momento muito difícil. Gente, eu vou estar lendo a mensagem aqui. Oi, eu gostaria de compartilhar algo que estou vivendo. Estou me sentindo que estou entrando em um quadro de depressão, porque as pessoas do meu convívio dentro da minha casa usam de palavras duras e nunca me aprovam. E sempre tento dar o meu melhor. E não tenho reconhecimento. O que posso fazer para agir com essa situação? Lu, o que essa menina pode fazer para ela não entrar nesse quadro depressivo que ela está se vendo, mesmo sendo tão jovem, ela está reconhecendo que algo está acontecendo na vida dela, que ela está ficando muito deprimida? Assim, a gente pode começar a avaliar algumas perspectivas disso, né? Uhum. Primeiro, a responsabilidade dos pais, né? Sim. De procurar sempre dispor uma alternativa positiva. Mas existem aqueles pais que infelizmente não conseguem fazer isso, né? Eu parto do princípio que ninguém dá o que não tem. Então, usando isso como uma verdade da Luciane, mas uma verdade, acho que a primeira pergunta que essa pessoinha precisa fazer para ela é: como esse parente ou essa pessoa próxima trata a ela mesma? Como ela lida com a vida? Porque uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa dura, ela tende a usar da mesma fórmula com quem está em volta. Uhum. Então, se eu conseguir perceber isso, é mais fácil de usar da misericórdia. Tipo, não está me estimulando porque não gosto nem de se estimular. Não está sendo carinhosa comigo porque não tem nem carinho para ela. Então, é importante a gente observar que muitas vezes as pessoas tiveram uma criação dura, uma relação dura dentro da sua família anterior. Então, por exemplo, como que a minha mãe lidava com a minha avó? Sim. Né? Se a minha avó é uma pessoa doce, é uma pessoa amorosa, a probabilidade dela formar uma família e ser doce e amorosa é muito grande. Mas, se ela vem de uma família onde a mãe, né, pai, enfim, todo mundo usa por hábito dizer: não vai dar certo, tudo tem que ser pesado, as coisas são complicadas, dificilmente essa mãe vai trazer para dentro de casa, para o seio familiar novo que ela está criando, uma coisa que ela não viveu. Ninguém dá o que não tem, sabe, Evelyn? Então, primeira coisa que a gente precisa parar e avaliar: quem está judiando de mim? Tem repertório para não fazer isso? Essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Outra coisa importante, né, que vai nos tirando desse conflito. A pessoa diz: você é incompetente. E eu mentalmente penso assim: eu também acho. Ou, será que eu sou mesmo? Ou, eu achei que não era, mas eu tô achando que sou. Ou seja, se coloque em dúvida a partir da afirmação que a outra pessoa faz. Então, a tendência é dar mais, a gente chama de dar significância. Colocar significado na palavra do outro, ou seja, dar mais importância ao outro do que a si mesmo. E para começar, a segunda regra é amar ao próximo como a si mesmo, não é amar ao próximo mais do que a si mesmo, né? Então, se essa pessoa está usando de palavras duras e eu fico achando um jeitinho de justificar a verdade do que ela está me dizendo, aquilo tem o dobro do impacto. Entende o que eu quero colocar? Se eu tomar como verdade o que ela diz, né, sobre mim.
eu acho que isso, tomar como verdade e ficar tentando provar onde que ela tá certa. Mas o que eu vejo, tipo, no caso dela, ela é uma menina nova, então a gente, né, pensa que dentro do nosso lar, o que um jovem espera, né? A gente espera que todo reconhecimento, coisas boas, acabam saindo de lá. Sim. Então, às vezes, assim, para o jovem entender que às vezes toda a ignorância, tudo de ruim vem dali, é algo muito difícil. Não, eu tô querendo entender, tipo assim, então no caso dela, que é uma menina jovem, a primeira coisa que ela deveria fazer seria reconhecer, olhar essa pessoa, analisar e saber como ela lida com ela mesma, né? Sim. Da onde que veio a forma que as pessoas lidam com ela, né? Se ela recebeu um incentivo, se ela foi alguém bem tratada, porque a probabilidade que isso tenha acontecido é muito pequena. Muito. Entendi. Delas moravam num lar maravilhoso e depois, quando ela criou o lar dela, ela se tornou uma pessoa maravilhosa, amarga, né? Não. Ela vai ser amarga. Entendi. Se ela veio de um lugar duro, ela vai, principalmente porque, em geral, a gente, por exemplo, você entra na casa de pessoas que têm hábito de falar alto. Todo mundo fala. Aí ele vai na casa de uma pessoa que fala baixo. Então eu tive uma pessoa que trabalhou na minha casa e ela dizia assim: Luciane, como que pode? Eu falei, por quê? Vocês aqui ficam em silêncio. Então a gente escuta música baixa, música instrumental. Televisão baixa. Não tem televisão na minha casa. Mas escuta baixo, música baixa, instrumental. Então ela ficava incomodada. O dia que eu fui visitar na casa dela, era uma loucura. Meu Deus! Um na ponta da casa, outro na ponta da casa. Eles conversavam como se um estivesse do ladinho do outro. Entende? Surreal. Então, pra mim aquilo, eu ficava agoniada. Como que pode? Entendeu? Sim. Houve uma época em que eu tive uma secretária em que ela chegava e dizia: Dona Luciane só não sabe. Teve um estupro em tal lugar, tem uma sala que não sei das quantas. Aí eu disse: minha filha, pelo amor de Deus, olha só. Todo mundo que vem num consultório de um psicólogo vem buscar paz. Ele não vai ficar sabendo. Olha só, tá repreendido, não quero, mas eu não quero nem saber, nem conversar, nem que você comente com ninguém esse tipo de assunto. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu ali em cima, quando ela soltava, eu dizia: para. Já era automático. Para, até que eu consegui doutrinar ela. Aí, de novo, fui visitá-la na casa dela. Menina, essa já era outra família. Fulana, aconteceu não sei o que. Só que alimentava de tragédia. Aquele assunto era tão cotidiano na casa dela e aí ela traz pra cá. Sim. Entendeu? Então, a você que está nos procurando, né, que tá. E eu quero inclusive agradecer, porque é uma oportunidade da gente falar desse assunto. Mas assim, é difícil alguém dar o que ele não tem. Eu sei. Né? Então, eu não recebi carinho, eu não recebi incentivo, eu não recebi estímulo. Ela não teve. Ela não sabe agir de outra forma. E ainda vou te dizer mais, hein? Sim. Palavras duras são traduzidas por ela como um carinho. Sim. Entende? Eu tive a oportunidade de conversar com um profissional e ele dizia assim: a minha mulher, ela não me estimula. Ela diz pra mim: você é incompetente, você não vai conseguir, você não isso, você não aquilo. Aí sabe o que eu faço, Luciane? Sua isso, sua aquilo, debate sua da não mesma sei forma. O quê. Pior, ele usava de palavrão mesmo e ofendia. E ele dizia assim: o que ela diz eu não aguento. Então olha só, o que ela diz, ela não usava de palavrão, tá? Mas aquilo ofendia ele, e aí o que ele fazia? Ele não usava o que ela usava, usava outra estratégia. Tão pior quanto. Entende? Então, qual é o ambiente que essa mocinha está? Um ambiente onde outras pessoas foram feridas e graças a Deus ela está tendo a sabedoria de querer recorrer por uma ajuda para poder acabar com esse ciclo vicioso. Mas aí é a questão que a gente está falando. Como que ela pode tentar, da forma dela, tipo assim, não deixar se contaminar com isso? Primeira coisa, se a gente passa na rua e vê alguém sangrando, Sim. a nossa tendência natural é ir lá
né? Ou ajudar, pede, gente, vem aqui e socorre porque está machucado, correto? Claro. Veja se você concorda comigo, uma pessoa que está ofendendo, magoando o outro, e se é do seio familiar, é alguém que essa pessoa ama. Sim, por isso que ela está se sentindo tão oprimida e triste. Então, mas olha só, essa pessoa está sangrando, a gente só não está vendo o sangue. Entendi. Entende? Essa pessoa, ela está ali externando uma dor, ela está ali externando uma fragilidade, ela está ali mostrando um medo, mas a gente, como não está vendo sangue, não está vendo a cor vermelhinha, é algo interno. Aí a gente diz, tá me ofendendo, que não, ele está sangrando. Igual como se alguém que tomou uma pedrada e caísse com a cabeça no chão. Porque, na verdade, quando a gente tem um vício de falar alguma coisa, todo mundo tem um vício, assim, quando a gente não sabe lidar, a gente tem um vício de algo que a gente, assim, coisa que a gente não agrada a gente, né? Então a gente vê que um caso que eu vejo essa pessoa do seio familiar dela, o que deve acontecer é automático. Quando você vê, você já está falando, já está fazendo, porque eu acho que é algo que é tão forte na gente, quando é uma pessoa que tem vício de briga, de confusão. Às vezes parece que o corpo da pessoa pede, é como se fosse algo viciante. Lembra que eu falei do peptídeo? Sim, pensei nele agora. O peptídeo, ele começa a florar e você tem que sentir. E tem gente que fala, tipo assim, eu arrumo aquela confusão, que nem quando a mulher tá na TPM. Eu me inundo daquilo tudo, eu me sinto, acabou, já fiz, já esculhambei. Você tá entendendo? E assim, é que nem no caso, eu vejo que, tipo assim, eu tive a oportunidade de conversar, quando ela mandou mensagem, eu tive a oportunidade de conversar com ela e falei com ela isso, só fere quem já foi ferido. Sim. Se ela, eu falei para ela, tenta ver a forma como ela foi tratada para você não levar isso em consideração. Isso. Né? E é muito importante você trazer de volta essa coisa do peptídeo, né? Porque é viciante. Eu sei, eu já tive. Hoje eu consigo lidar com algumas coisas porque, graças a Deus, eu recorro de conhecimento, de estudar. Mas eu já tive período da minha vida, tipo assim, até com o meu marido, de tipo esse período de TPM, de arrumar a confusão e depois de tudo acabar, que eu discuti, né? Aí eu ficava assim, gente, por que eu discuti? Gente, aquilo ali sempre foi tão normal, por que hoje eu quis arrumar um problema com aquilo ali que eles têm um hábito de fazer? Então você vê que são hábitos ruins que a gente tem dentro da gente, onde às vezes a gente pode destruir, tipo assim, dando um exemplo, um filho, ou acabar com um casamento. E a gente tem que ter a autorresponsabilidade de ver que o problema é com a gente, tipo assim, não sou eu. O que está acontecendo comigo? Eu tenho que procurar uma ajuda, um recurso, porque onde que eu posso chegar com isso que eu faço, né, com a minha vida? Antigamente se falava muito da psicoterapia, da psicanálise, do ter um terapeuta, do fazer alguma coisa nesse sentido. Se falava muito, fulano tá fazendo terapia, tá louco, né? Lá no início da minha carreira, quando eu chegava numa festa, as pessoas geralmente perguntavam assim, ela é amiga de quem? Para saber da sua linhagem de conhecimento. Não, e outra coisa, se eu sou, por exemplo, sou amiga do noivo, então o noivo tem problema. Tá entendendo? Porque, por você ser psicóloga. Já vi como você, tipo, paciente problemático. Sempre assim. Luciane chegou, é amiga de quem? Esse é o paciente? Tá entendendo? E durante muitos anos foi assim. Hoje já existe, ainda existe, não é coisa que acabou não, mas hoje ainda existe uma quantidade expressiva de pessoas que veem de forma preconceituosa e existe uma quantidade expressiva de pessoas que já buscam gerar qualidade, buscam um livro, buscam uma terapia, busca reconhecer as suas limitações pessoais e trabalhar para abrir isso para uma qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de conversa, qualidade nos resultados profissionais. Então hoje as pessoas conseguem entender que a saúde mental interfere em todos os resultados dela, seja pessoal, financeiro, familiar, espiritual. E chega ao ponto de que se a gente estiver passando por algum problema e a gente não tiver a sensibilidade de ver que a gente está precisando, tem pessoas que ficam loucas, né? Eu tenho um caso na minha família, que é de uma prima que morava no Rio, que tinha a vida estabilizada e era casada, e por ela ter passado por um abuso quando era criança, ela levou aquilo tudo para a vida dela, que quando ela chegou a uma certa idade, ela surtou. Hoje ela tem um problema psicológico de acordar de madrugada, abrir a janela e começar a gritar, dizendo que vai matar.
E hoje ela vive uma vida, assim, super triste. Por quê? As pessoas têm medo de conviver e ela não se toca que ela precisa tomar um remédio e é um médico. E assim, o marido dela largou. Tipo, ela perdeu o apartamento, aí você vê, tudo é a base do psicológico, como que uma menina com futuro brilhante chegou agora tá terminando a vida dela dessa forma. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que você trouxe esse tema, que é um tema extremamente delicado, a gente pode um dia falar só sobre isso, né, sobre abuso. Mas, é assim, antigamente nós tínhamos uma coisa chamada LP, bem grandão. Não sei se é do seu tempo. Disco. Ah, sim. Disco. Meu, lá em casa tinha minha mãe tinha. Long play, LP. Então, quando o LP arranhava, então, por exemplo, parabéns para você nessa data, né? Sim. Só que agora, o CD, sim, quando ele tem um arranhado, uma falha, ele vai, bate naquela falha e volta. Ele não pula. Como o LP. Ele bate ali e volta para o início. E é importante que as pessoas que passaram, né, ou estão passando por situação de abuso, elas consigam entender que nós não funcionamos como um LP. Por isso que a pessoa não busca ajuda. Ela acha que a vida dela vai ser parabéns para você. A lembrança do ocorrido vai dar a ela a permissão de pular o assunto, entende? Então, por exemplo, poxa, minha mãe me magoou, porque isso também é um abuso, tá? Não é psicológico. Isso. Sim, eu sei. Tá? Então, a partir do momento que aquilo acontece, e às vezes aconteceu de uma forma mais catastrófica uma única vez, e as outras foram de menor impacto. Porém, a mente dessa pessoa fica igual um CD. Ela vai, quando ela lembra daquilo, ela volta. Então, o abuso, efetivamente, ele pode nem acontecer mais de uma vez. Mas a mente vive naquele looping. Paf, pelo impacto que ele fez emocional comigo. Puf. E aí, daí, eu quero falar muito para você que, por acaso, né? E nada na vida por acaso, mas que de forma não esperada, né, não desejada, passou por um abuso, e só você sabe a dor desse abuso, só você sabe o quanto você lembra disso continuamente. Você precisa de ajuda externa para poder consertar, igual o martelinho de ouro no carro, que ele tira o arranhão, né? A gente precisa tirar esse arranhão do CD, para quê? Para que ele consiga circular. Então, por que o abuso ele é muito prejudicial? Porque ele é uma arranhadura forte e que não deixa a vida fluir. Ela empaca ali e detalhe, ela volta para o início. Então, aquela pessoa volta para toda a dor que ela sentiu. E aí ela fica... um ciclo viciante. De ficar até um certo tempo que cria uma quantidade de peptídeo violenta. Eu sei. Chega um certo tempo que a pessoa pode fazer uma besteira com ela. Pode, com que a gente vê essa questão, ou se tornar uma pessoa totalmente deprimida, ou uma pessoa travada, né? Sim. Que não se desenvolve nada, porque uma coisa é a questão que a gente vê, que tipo assim, não é só um abuso, né, sexual, o abuso emocional também, das coisas que a gente ouve, que nem dentro de casa que está acontecendo, é um abuso, algo também. Que pode tipo empacar a vida dessa menina e ela não conseguir mais desenvolver. Se ela der significância. Por isso que é importante assim, vamos supor que seja uma tia, madrinha, amada. Se ela tem muito carinho por essa tia, e ela quer provar que a tia está certa, ela vai provavelmente se manter nessa situação de abuso. Só que aí, além do abuso da tia, ela entra na situação de autoabuso, porque quando eu fico rememorando um abuso, quem está abusando de mim já não é mais o abusador, sou eu mesmo. Entendeu? Então, se eu dou significância, ou se eu não uso o que a gente acabou de dizer, se essa pessoa está me fazendo sofrer porque ela tem dentro dela sofrimento, basta dizer que Jesus diz: o que amaldiçoa o homem não é o que entra na boca, é o que sai. Sai por quê? Porque o coração dele está duro.
O coração dele está sofrido, né? Então, é muito importante aquele indivíduo que está passando por momentos difíceis, porque eu já atendi um cliente que ele disse: Luciane, eu pago aquele funcionário só para eu xingar ele. Como eu não posso xingar ninguém, eu pago o funcionário e xingo. Mentira! Xingo até não poder mais, né? Então, existem, infelizmente, pessoas que vão funcionar das formas mais, eu sei, né, transloucadas do mundo. Mas, assim, vamos supor, tá? Esse funcionário, ele pode dizer assim: ele tá falando pra mim. Não pode nem absorver. Ele tá me ofendendo. Ou ele pode pensar assim: coitado, não tem ninguém pra xingar, deixa eu quebrar o galho dele. Eu tô levando pro meu coração mesmo, deixa ele falar, palavras ao vento. Tem gente chega num, vamos supor, no banco, né? Esses dias uma agência bancária, eu fiz um pagamento. Sim. Para um banco e o outro banco não recebeu. Sim. Então, eu tô tendo problema com o banco, né? Certeza. Aí eu falei: minha querida, olha só, o banco assim. Não, mas eu falei: pera um minutinho, eu estou falando com o banco, como é que é o seu nome? Aí ela falou: fulana. Eu falei: então, eu não tô falando com você. Você está representando o banco. Mas o banco é o banco, você é você. Não leva isso pro coração. Agora, você há de convir que se eu tô com problema com o banco e você tá me ouvindo, eu vou falar para você. Claro. Mas não quer dizer que eu estou me dizendo: senhora, me desculpa. Eu digo: Aí ele entrou em consciência porque ele já estava se doendo como se fosse algo particular, pessoal. E é muito comum, entendeu? Eu sei. O servidor, a prefeitura, não é a prefeitura. Gente, a prefeitura é uma coisa, o servidor é outra coisa. São vários setores, né? Várias coisas. Acaba que o geral leva a culpa pro algo. Então, às vezes, Luciane, você acha que a gente não tem que vestir a camisa? Vestir a camisa é uma coisa. Levar pro pessoal situações é outra. Eu tava vendo uma questão sobre isso hoje, um vídeo de lá no shopping. O rapaz estava com a carteirinha que ele estava com a filha dele, era autista. E tinha uma filha imensa, e aí por ela ser autista ela tem prioridade de passar na frente. E a menina não quis deixar. E todo mundo se estressou. Eu fiquei: gente, a menina tá ali trabalhando pros outros. Em vez de deixar essa criança, todo mundo aceitar, passou. Ela tá vivendo, um momento desagradável por algo que nem dela é. Que e pode aí, resolver, cara. Se a gente chega perto desse profissional e vai ver como ele é tratado, como ele valoriza, ele tá ali de boa vontade, ele tá ali de má vontade. Então, é muito importante, porque às vezes eu tenho um profissional que foi mal selecionado, entende? Sim. E aí, se ele foi mal selecionado, obviamente ele vai fazer um trabalho safado. Ele vai querer que pessoas passem poderia ajudar e não vai facilitar, né? Eu assisti esses dias um vídeo muito bonitinho que a moça chegou e falou assim: eu tô me sentindo mal, posso passar na sua frente? A moça disse: pode. Aí ela foi e deu a volta, foi pro final da fila. E todas as pessoas que estavam atrás dela foram para trás dela. Entendeu? Então, quando a gente tem o hábito da ética, né? Se todo mundo começar a pensar: para um pouquinho, se fosse eu, né? Só que, infelizmente, nós temos muitos corações adoecidos. Muito. Por mais que seja meu pai, ele pode ter um coração, uma história que passa viciada. Lu, mas então, assim, do seu ponto de vista, qual o primeiro passo que essa menina deveria fazer? Você acha que ela deveria procurar ajuda? Você acha que ela deveria o quê? Rever que essa pessoa trata dessa forma dentro de casa porque ela teve um tratamento que condiz com como ela age hoje? O que você acha que ela deveria fazer? Porque não é só ela, tem várias pessoas que passam por isso em casa. Tem pessoas que estão adoecidas, que hoje vivem um quadro assim, nem precisa ser depressão, mas é uma pessoa depressiva por situações que viveu dentro de casa. Sim. E acabou que ficou um quadro viciante. Primeira coisa é levar a lei que nós recebemos, a ordem: amar ao próximo como a si mesmo. Mas você acha que a pessoa deveria tratar essa pessoa friamente como ela trata? Não, olha só. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não posso botar o outro mais importante do que eu. Sim, eu vou entendi. Amar igual. Sim. Não é eu vou te amar mais do que a mim mesmo, né? Então, amar ao próximo como a mim mesmo. Então, primeira coisa, se autovalorizar.
Segunda coisa, buscar entender o contexto que o agressor, o abusador está. Dá pra gente compreender e procurar criar meios de se defender? Agora, você há de convir que adolescentes em casa não pode se defender da mãe, não pode se defender do pai, bravo, né? Não tem como se defender no sentido de criar ferramentas, mas pode pedir para fazer uma terapia, pode escolher no YouTube acompanhar pessoas que conseguiram superar esses desafios, pode buscar na escola a orientação pedagógica. Existem algumas escolas que têm orientação psicológica. Vá buscar o profissional que vai te dar ferramentas para você ir lidando com isso. Porque uma coisa é a gente dizer assim, perdoa o outro, mas você está recebendo cacetada diariamente, perdoa o outro é muito pouco. Para você estar vivendo aquilo todo dia. Então, exatamente, você está coberto de razão. Então, é importante que a gente procure compreender o outro, ok? Entender o contexto que ele está, ok? E buscar um tratamento para si mesmo. Às vezes, eu não posso buscar um profissional. O YouTube está aí disponível. Conteúdos aí é mais voltado para poder... Se está na escola, procure um profissional. Se está na empresa, procure o RH. Se tem um grupo na igreja, né, um grupo jovem, procure a coordenação. Mas tome uma atitude, não fica só reclamando, chamando de volta aquilo que faz sofrer. Não tá bom? Quais são as melhores atitudes que eu posso transformar isso aqui? Quem pode me ajudar? Aonde eu posso ir? Eu não posso ficar sentada só dizendo que tá ruim. Entendeu? Acaba você se tornando uma pessoa que é viciada em vitimismo, né? Porque acaba que aquilo sendo ruim, você também se tornando uma pessoa que aqui você se vicia. E o ser viciado em vitimismo, qual é o problema? É que a gente fica contando uma história ruim e depois a gente se convence. Sim. Faz a história ruim virar verdadeira. Começa a se despotencializar, ou seja, eu não posso solucionar isso, eu não tenho força para resolver isso, então eu vou me despressurizando. É como se eu pegasse uma bolinha de gás, fizesse uma arranhadurazinha e vai saindo aquele ar até a hora que a bolinha baixa completamente. É quando a gente diz assim, meu Deus, essa situação tirou minha energia. Por quê? Porque eu estou procurando dar, alimentar, né? Sem ter essa relação de troca, né? Dizem que o ser humano é um anjo de uma asa só, para que a gente consiga voar com o outro, né? Olha, então, sabe as palavras, eu nunca ouvi isso não, né? Mas é bonito, hein? Foi muito bom. Espero, né, que a gente tenha aqui ajudado vocês. Se você está passando por um momento como essa menina está passando aqui, compartilhou com a gente a questão de ter essa situação dentro de casa, né, de maus tratos, né, procure ajuda, gente, porque às vezes a gente está passando por um sofrimento tão grande que sozinho a gente não conhece. E antigamente, falar que está sofrendo abuso, dizer que meu marido me bate, que o meu chefe abusa de mim, que o professor está fazendo errado, antigamente não se tinha escuta. Mas hoje, não estou dizendo que tem escuta 100%, mas hoje existe alternativas. Hoje você pode buscar socorro. Então a gente pode buscar socorro. Bateu numa porta, não conseguiu, vai na outra, não conseguiu, vai na outra. Pelo menos vai em 5 portas. Até a 5ª porta, eu tenho certeza que você vai achar uma alternativa. Agora, achar também. Você vai bater na primeira porta, contar uma historinha e o outro vai se compadecer, às vezes não é real. Então a gente tem que ter força para poder buscar essa ajuda, entender que se você tiver que bater em 1, 2, 3 portas, você não pode desistir, porque é algo pessoal seu. Então a gente não pode desistir da gente mesmo, né? O maior empreendimento, eu vi uma vez e falei, o maior empreendimento da nossa vida somos nós. Sim. Se você não buscar uma melhora, ou tipo assim, eu não quero viver mais isso, como essa menina, tipo assim, graças a Deus ela soube pedir um socorro. Às vezes, tipo assim, o que a gente está conversando aqui vai criar uma luz nela para ela ter força de entender que ela não é obrigada, para ela também ter entendimento de entender que essa pessoa maltrata ela porque na convívio da casa dela era uma pessoa, porque só fere quem já foi ferido, né?
Isso é real. E às vezes, né, eu vou te dar um exemplo. Um jovem chegou para mim e falou: tia Lu, tudo bem? Mas você tá... poxa, meu pai, ele é duro comigo e ele não me compreende. E aí falou. Falei: senta aqui. Seu pai é meu amigo de infância. Vou te contar como é que o pai dele tratava ele. Aí ele foi fazer assim, ó. Eu falei: então seu pai está sendo leve com você. Perto do que ele viveu. Perto do que ele viveu. Porém, ele não tem repertório, ele não tem exemplo, ele não tem sustentação para dar a você algo muito melhor, porque ele não tem referência. Não. Então, cabe a você, nos momentos em que se abre uma possibilidade de diálogo, de conversa, mostrar, né? Eu gostaria de ser mais elogiado, eu gostaria de ser melhor atendido. Poxa, eu estou falando, você está sempre dizendo que está ruim. Eu estou mostrando as minhas conquistas, você está dizendo que não é mais do que sua obrigação. Eu estou falando de uma namorada, você está sempre dizendo que arranja só gente ruim. Então, como que você quer que eu melhore se você não me ajude? E às vezes, quando a gente mostra para o outro o que ele está fazendo, ele acorda. Pra gente encerrar, eu tenho um grande amigo, já faleceu, né? Quer dizer, veio a óbito, a prática. Ele, num determinado dia, a gente estava conversando, e aí ele falou assim: Luciano, eu estou precisando de um telefone e tal. Você sabe? Sei. Falei: quer anotar? Aí ele pegou, tirou do bolso um monte de tasco de papel, um bolinho de papel. Sim. Aí eu fui e rapidamente fiz assim, eu peguei da mão dele e falei assim: isso aqui combina com o secretário? Ele era secretário de uma certa pasta em Campos Goytacazes. Isso aqui combina com o secretário? Aí ele fez assim. Aí ele: para, Luciano, isso é meu. Eu falei: toma. Aí dei. Não deu 2 dias, quando eu sentei de novo para conversar com ele, ele falou: Luciane. Aí ele me mostrou uma agendinha, entendeu? Você organizou, ele se tocou, você mostrou. Ele percebeu. Então, muitas vezes, a gente está tão acostumado, né? Quando eu entro no meu quarto, aquilo tá tudo bagunçado, alguém chega e diz: tá bagunçado. Eu digo: não, mas eu sei, ó, isso aqui tá aqui, isso aqui tá... Na bagunça a gente sabe. Se encontra na bagunça dele. Entendeu? Então, é importante a gente, de uma forma gentil, né? Num momento adequado, porque não adianta você dizer que você está me magoando com o outro gritando, porque vai, né? Mas no momento adequado, dizer: poxa, eu estou procurando fazer uma relação boa, eu estou tentando dar os melhores resultados e você não me dá uma palavra de estímulo. Então seria interessante, tipo, no caso dessa menina, ela pegar, quando tiver tudo tranquilo, sentar e conversar. Procurar conversar. Perguntar a essa pessoa: por que você é assim, o que você passou, porque isso está me machucando. Isso. Mostrar, levar essa pessoa ao entendimento que, tipo assim, qual que você está fazendo comigo. Você não é obrigada a seguir esse... Você usou uma palavra-chave: entendimento. Se por um acaso você percebe que a sua mãe, pai, tio, papagaio e passarinho não tem entendimento. Então, por exemplo, na semana passada, eu tenho uma cliente que ela diz: a minha mãe faz isso, a minha mãe faz aquilo, a minha mãe não sei o que, a minha mãe não sei o que mais. Aí, posso trazer ela aqui? Pode. Aí, olha só o que eu fiz. É uma mulher humilde, né? Eu peguei e disse assim: quanto que a senhora ganha? Porque a filha acha que ela gasta demais. Aí ela me disse: 13. Aí eu peguei 13 lápis. Falei: senhora, então a senhora ganha essa quantidade de dinheiro? Ela falou: quanto que a senhora gasta na luz? Aí eu fui tirando os lápis. Sim. E mostrando para ela. Sim. Aí eu falei: olha, a senhora usa 12 lápis para sustentar a senhora, seus filhos, a casa e tudo. E a senhora ainda quer fazer uma festa que vai gastar 5 lápis? Da onde a senhora vai tirar mais 4? Conta pra mim. Entendeu? Ela não tinha se dado conta. Não tinha consciência do que ela estava tentando fazer. Entendeu? Então, e aí foi simples. Agora a filha ia dizer: você tá gastando. E quando a filha falava, ela não escutava. Então, às vezes, a pessoa em casa pode ouvir.
Às vezes, a forma de falar precisa ser diferente. Ou, às vezes, a gente precisa de uma ajuda externa. Por isso que eu estou falando. Vai no orientador educacional da escola. Vai no setor de psicologia. Até porque, às vezes, a gente pode estar pecando também. Você procura até conversar, mas não está sabendo como conversar. Né? E é o que você falou. E aí, às vezes, você está, tipo assim, alimentando ali quem gosta de machucar. E você, às vezes, está sendo um viciado também nisso. Eu achei muito legal. Aprendi Se muito. deixar, a gente fica conversando a noite gente, eu amo ouvir essa mulher. Essa mulher é incrível. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui. Eu espero que, se você também tem alguém na sua família que está passando pela mesma situação, assiste nosso podcast, né? Procura recurso, procura ajuda. Compartilhe com outras pessoas, porque a gente está aqui para poder somar, para poder, né, ser luz na vida das pessoas. Não adianta você ser luz se você não ilumina a vida de ninguém. Eu ouvi isso e hoje eu trago isso para minha vida, que eu acho que a gente não pode requerer de conhecimento e não passar isso adiante, porque o ser humano, ele está doente. A gente está vendo aí as coisas que estão acontecendo e às vezes apenas uma palavra, um momento para você ouvir ou falar algo pode fazer toda a diferença, e a gente está querendo fazer diferença nesse mundo, né, Lu? Isso. Muito obrigado. Eu agradecer. Você está sempre aqui comigo, tá? E, assim, dizer para você que está ouvindo a gente, se tem uma outra questão que você acha, eu queria que um psicólogo me ajudasse, manda para a Evelyn, que ela com certeza vai poder trazer para cá. Não adianta eu dizer manda para mim, porque é tanta coisa para resolver. A vida dessa mulher é uma loucura. Então tá, gente, fico muito feliz de você ter assistido o nosso podcast. Beijo, tchau, tchau.